Perguntaram para a nossa igreja qual a diferença entre continuismo e cessacionismo. Okay? Bom, isso na teoria é simples, embora na prática seja um pouco difícil, e aí existem alguns leques de pensamento dentro desta ideia. Tá? Bom, basicamente o continuismo é aquela visão muito comum, mais comum entre os pentecostais, mas não limitado aos pentecostais, mas mais comum entre os pentecostais, de que os dons do Antigo Testamento, do Novo Testamento, perdão, os dons do Novo Testamento, tudo aquilo que acontecia no Novo Testamento, continua até hoje. Bom, então, isso vai, obviamente há um lequezinho ali, né? Isso vai desde, por exemplo, existiam apóstolos lá, existem apóstolos hoje, mas existem alguns que dizem, não, as funções são diferentes dos dons, então apóstolo ficou para trás, hoje não existe mais apóstolo, mas a cura lá, a pessoa que curava, continua curando hoje. Então, há variações nesse sentido, mas basicamente é aquela ideia de uma continuidade entre as manifestações do Espírito ali, né? Tudo aquilo que acontecia no Antigo Testamento, do Novo Testamento, para o que acontece hoje também na igreja. O cessacionista é aquele que vai defender que não há esta continuidade. Tá? Alguns dons cessaram, daí vem a palavra cessacionista, eles cessaram, eles não estão mais vigentes hoje. Aí, geralmente, estes cessacionistas, embora vão divergir a respeito do que cessou e do que continuou, mas a maioria vai fazer uma lista de dons que são mais sobrenaturais. Por exemplo, falar em línguas, interpretar, milagre, cura, coisas desse tipo. E alguns vão dizer, que isso era restrito aos apóstolos, isso era uma prerrogativa apostólica, e por isso ficou lá no primeiro século. Alguns, inclusive, vão usar o texto de 1 Coríntios 13, que é o meu modo de ver está equivocado, para dizer que quando vier o que é perfeito, as línguas cessarão, aquelas coisas desaparecerão. Né? Então eles falam que o que é perfeito ali é o fechamento do cano, a Bíblia, e que porque a Bíblia já está completa, não é necessário mais todos esses dons miraculosos ali do livro do Novo Testamento, especialmente o livro de Atos, né? O que acontece ali na igreja primitiva. Então, esta é a ideia. Aí, entre os cessacionistas, alguns vão entender assim, né, que o que acontecia lá em Atos é diferente do que acontece hoje, embora a mesma coisa possa acontecer. Por exemplo, deixa eu dar uma ideia, né? Se há uma cura lá em Atos e há uma cura hoje, porque eu acho que nenhum cristão é doido o suficiente para dizer que Deus não cura ainda, né? Mas se há uma cura, se houve uma cura lá em Atos e há uma cura hoje, eles vão dizer que isso foi diferente. Tá? Então, alguns vão dizer assim, não, lá naquela época tinham pessoas com o dom de cura. Tá? Então, a pessoa podia curar a qualquer momento, ela chegava lá e curava. Hoje não há ninguém com esse dom de cura, embora Deus continue curando. Entendeu? Então, eles são cessacionistas no sentido do dom, mas não querem dizer que não há cura hoje. Tá bom? Não é dizer que é milagre. Aliás, isso é algo que tem que ser bem esclarecido, embora eu não seja um cessacionista, e no próximo vídeo, porque é uma das perguntas que tem aqui, eu vou explicar isso, mas o cessacionista, para ser bem justo, ele não diz que não há milagres, curas hoje. O que eles dizem, geralmente, é essa diferença da maneira em que essas coisas aconteciam. Então não há mais uma pessoa com o dom de cura, uma pessoa com o dom de realização de milagres. Mas o que existe hoje é Deus curando, é Deus fazendo milagres, porque Deus faz, né? A salvação de um ser humano é um milagre e só Deus pode, de fato, fazer. Então, basicamente, isso que é você ser um continuista, você crê que aquilo que acontecia lá em Atos ou no Novo Testamento, né, na igreja primitiva, continua até os dias de hoje, ou você é um cessacionista, então você acha que algumas coisas continuam, outras não. E aí, claro, vai ter divergência, obviamente,
dos dois lados, do continuista e do cessacionista, sobre o que de fato existe até hoje, que é semelhante ou igual ou não continua a respeito do que estava lá no Novo Testamento. Mas basicamente esta é a ideia aí principal do que significa essas duas correntes.